Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Shriyam Medham Prajñam Prayachha Swaha Kamala Kuchachuchuka Kunkumato Niyataru Tulani Latano Kamala Yatalu Chanalu Kapate Vijay Bhava Venkatashai Bhadrakalyai Namo Nityam Saraswatyai Namo Namaha Veda Vedanga Vedanta Vidyasthanebhya Evacha Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti Shanti Shanti. Quando a gente, na nossa vida, no dia a dia, o ser humano sempre busca por coisas. A gente sempre busca por situações diferentes, por objetos diferentes, por conquistas diferentes na nossa vida. Mas é muito interessante porque geralmente a gente não para se perguntar por quê. O que afinal de contas eu estou querendo com cada uma das minhas buscas? Geralmente as pessoas não sabem. As pessoas simplesmente buscam. Elas simplesmente passam a vida constantemente tentando encontrar, de alguma forma, encontrar alguma coisa que às vezes elas não sabem dizer o que é. Mas ainda assim elas estão buscando. Como é que é possível as pessoas serem buscadoras e ao mesmo tempo não ter muito claro o que elas estão buscando e para quê? Mas é o que acontece. Então, quando a gente tem as buscas, buscar não é o problema. A gente pode buscar várias coisas na vida. A gente busca por comida, a gente busca por dinheiro, por segurança, a gente busca por relacionamentos diferentes, por satisfações diversas. Tudo isso é válido. As buscas em si não são um problema. O problema está que nós somos buscadores, mas a gente não tem clareza do que a gente está buscando. Então, quando você tem uma busca pequena, uma busca simples, tudo bem, muito bem, eu quero agora uma comida. Por que você quer comer? Não, eu quero comer porque eu estou com fome. Então tá bom? Então é um motivo suficiente para a pessoa poder ir e buscar o que ela quer. Mas será que não existe alguma coisa que está por detrás das várias buscas? Essa que é a grande pergunta. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente nem sabe por quê. Simplesmente a gente fez. Mas por que você quer tanto isso? Eu não sei. Eu quero porque eu quero. Ou porque de alguma maneira eu aprendi que é importante. Ou porque de alguma maneira existe uma pressão. Ou simplesmente porque eu estou entediado e eu acho que isso vai ser bom. Por que será? Às vezes a gente não se pergunta. E a gente se vê, de repente, numa roda, de fato. É o que a gente chama o samsara. Constantemente a gente está agindo. E aí tem um resultado. E aí a gente vai vendo. Se a gente conseguiu o que a gente quis, ótimo, que coisa boa. E se a gente não conseguiu o que a gente queria, aí a gente se sente mal. E aí, de novo e de novo, a gente vai em novas buscas, novas ações. Pronto. Então, quando a gente tem qualquer tipo de busca, as buscas elas não são um problema. Mas a gente precisa ter um entendimento do que realmente a gente está querendo. Quando a gente busca um emprego, para que a gente quer o emprego? Esse questionamento ele é muito importante. Por que eu quero aquilo? Por que isso é realmente importante e válido para mim? Se eu analisar e descobrir que, na verdade, o que eu quero não está ali, eu posso abrir mão e vou buscar de outra maneira. Se eu descobrir que não, aquilo ali realmente é importante, porque aquilo ali vai me trazer algo que é valioso por mim, então tá bom, aí você vai lá e faz. Com uma definição, com uma clareza, você pode fazer. Deixa eu
só ajeitar aqui. Pronto. A grande questão, então, é o que a gente busca. Por detrás de cada uma das buscas, o que o ser humano realmente deseja é uma satisfação. É preencher um coração que parece que está sempre vazio. E porque esse coração parece sempre vazio, eu fico tentando, nas pequenas satisfações, nas pequenas buscas do dia a dia, eu acabo tentando preencher esse coração vazio. Então, se você está com fome e você precisa de comida, ótimo, vá lá comer. Isso é razoável. O problema é que por detrás dessa busca aparentemente simples, existe uma busca por detrás que acaba motivando as outras buscas. E essa busca por detrás é a busca por um preenchimento que, apesar de tudo, não chega nunca. Parece que agora eu vou conseguir, de fato, uma satisfação. Parece que aquela conquista, aquela satisfação, aquele objeto, realmente ali vai me trazer a satisfação que eu busco. De alguma maneira parece que vai acalmar um fogo, que é o fogo do desejo. De alguma forma eu fico tomado realmente tomado por uma angústia de resolver definitivamente um problema que parece que não acaba. E aí quando eu conquisto aquilo que eu desejo, durante um tempo eu posso ficar satisfeito, mas ele acaba. E aí de novo eu me vejo correndo atrás de outras coisas, na esperança de que de alguma maneira lá no fundo eu fique calmo, eu fique tranquilo, eu fique em paz, eu me sinta suficiente em mim mesmo. Esse é o problema realmente humano. E o pior de tudo, o ser humano nem percebe que essa busca mais profunda, esse incômodo, está ali por detrás. E então ele vai buscando constantemente, de uma maneira totalmente confusa, sem conseguir enxergar com clareza que por detrás dessas buscas existe uma pessoa carente, existe realmente uma insuficiência, a visão de si mesmo como insuficiente. O que eu quero, na verdade, por detrás das pequenas buscas e pequenas conquistas, o que eu quero, na verdade, estar bem, estar confortável comigo mesmo. Eu consegui olhar para mim e dizer, eu sou suficiente. O que eu tenho é suficiente. Isso é muito interessante. Porque a gente olha ao nosso redor e a gente fala, não, o que me falta? Me falta tanta coisa. Me falta talvez mais dinheiro, talvez um outro emprego, talvez uma casa, talvez um relacionamento, talvez algum sentido nas ações da minha vida, uma profissão. Pode me faltar muitas coisas. Às vezes parece que não falta nada. Se você parar para analisar, você nem sabe dizer o que falta. Mas ainda assim a sensação de falta permanece. Eu continuo olhando para mim mesmo como sendo carente e insuficiente. Mas o que me falta, eu não sei dizer. Então, quando a gente, de alguma forma, para analisar, a gente pode passar a vida inteira buscando. E é o que a gente faz. A gente passa a vida inteira constantemente buscando por tanta coisa. E em um certo momento, eu posso parar para analisar e dizer, tudo bem, às vezes eu consigo o que eu quero. Durante algum tempo eu fico satisfeito, mas acaba. E de toda maneira, às vezes eu não consigo o que eu quero. E aí, já estou eu de novo, me vendo como insuficiente. Pronto. Então, o que pode ser então, de fato, quando eu paro para analisar, parece que constantemente eu me sinto insuficiente. E nada do que existe ao meu redor, nada do que eu possa ter conquistado na minha vida, parece ser suficiente para esse coração ficar preenchido e eu me sentir confortável. Então, quando eu consigo parar para analisar e entender que mais importante do que as conquistas e os objetos que eu adquiro, que são importantes, mas mais importante do que isso, eu busco estar bem comigo mesmo. Eu busco realmente estar confortável. Existe uma história muito interessante, uma história muito bonita, que diz que tinha um devoto de Shiva, e ele fez várias disciplinas de yoga em nome de Shiva, em homenagem a Shiva. E aí, tanta disciplina que ele fez que um dia apareceu Shiva. E aí, muito satisfeito, e Shiva disse, não, você fez tanta disciplina, você fez tanta ação. E aí, eu estou muito satisfeito. Então, você, por favor, me diga o que você quer, que eu vou abençoar, então, como resultado da sua ação. O que você deseja? E aí, então, ele diz para Shiva, Shiva, eu quero a felicidade. Ele poderia pedir tanta coisa. Ele poderia pedir mais dinheiro, ele podia pedir uma casa, ele podia pedir milhões de coisas, mas ele resolve pedir a felicidade. O que eu quero é a felicidade. E aí então Shiva diz, tá bom, então você vai ter a felicidade, mas você quer a felicidade de dia ou de noite? E aí ele diz, não, tanto faz, eu quero a felicidade independente de ser dia ou noite. Ele tá muito bem. Então, você quer a felicidade no céu ou na terra? Tanto faz, eu quero a felicidade independente de eu estar no céu ou na terra, eu quero a felicidade.
Então você quer a felicidade na saúde ou na doença? Aí ele poderia dizer, imagina, a primeira coisa que a gente pensa nessa hora. Não, é óbvio que é melhor dizer que eu quero a felicidade na saúde. Por que eu vou querer a felicidade na doença? Eu já mata dois desejos, né? A gente pensaria. Eu quero a felicidade na saúde, quer dizer que eu não vou ficar doente. Não, não é isso. Se você pede, eu quero a felicidade na saúde, tudo bem, então na saúde você fica feliz, e aí quando vem a doença, acabou a felicidade. Não, não é isso. Ninguém falou em tirar a doença, né? O Shiva está oferecendo, eu quero a felicidade. Na saúde ou na doença? Não. O que a pessoa sábia ali, inteligente, ela vai dizer? Não, eu quero a felicidade mesmo quando doente. Esse aqui é a maior grandeza, porque a pessoa vai ficar doente eventualmente. A gente não tem como tirar a doença do mundo. Saúde e doença fazem parte do mundo. É a dicotomia, fazem parte dessa dualidade do mundo. E aí então o que ele diz? Eu quero a felicidade, independente de estar saudável ou doente. Porque se eu tivesse a felicidade, ninguém quer a doença, é claro que ninguém quer a doença. Mas se eu tivesse a felicidade, não importa se eu estiver doente, eu vou lidar com isso. E eu vou estar bem. Porque internamente eu estou bem. A doença vai ser um extra, e aí eu vou ter que lidar com ela. Mas eu consigo lidar com ela se eu estou com o coração preenchido. Isso é o que eu quero, Shiva. Eu quero essa felicidade independente de estar doente ou saudável. E aí então ele continua. Rico ou pobre, independente de dinheiro, eu quero estar feliz. Então, várias dualidades ele coloca. E aí uma hora Shiva esgota as possibilidades. E ele vira para o discípulo, para o devoto, e fala, meu amigo, essa felicidade que você está querendo, ela não é desse mundo. Porque nesse mundo a felicidade é limitada, ela vem com dualidade. Mas você quer felicidade além de qualquer dualidade, uma felicidade que não tem condição, uma felicidade incondicional, independente das situações. Você quer felicidade. Essa felicidade não é desse mundo. Essa felicidade que você quer sou eu. E aí o devoto vira e fala, realmente Shiva, mas o que eu quero é justamente você, é isso que eu quero. E aí então Shiva diz, tudo bem, eu dou a mim mesmo para você. E aí o que Shiva faz então? Ele transmite um ensinamento para esse discípulo. Que ensinamento é esse? O ensinamento que, na verdade, essa felicidade que ele já busca, que ele busca constantemente nas várias situações, já é a natureza dele. Esse ser livre de limitação, esse ser feliz e completo que ele deseja, independente das situações, na verdade, é a natureza dele. Então, isso é que de fato é Vedanta. O ensinamento de Vedanta, dessa tradição, vai dizer que essa felicidade que eu busco, na verdade eu não busco uma felicidade temporária, uma felicidade que dá e passa. Eu busco uma felicidade que é duradoura, uma felicidade que é completa. Isso é de fato o que eu busco, uma felicidade que é ilimitada. Uma felicidade que é ilimitada, ela não existe através dos objetos. Por que não existe através dos objetos? Porque algo que é ilimitado não pode ser produzido por algo limitado. E o que existe de ilimitado nesse universo? Nada existe de ilimitado no universo, todos os objetos são limitados. Todo objeto, toda conquista é limitado. Pode de alguma maneira me trazer alguma experiência de satisfação e felicidade, mas qualquer coisa que tem um início tem um fim. Assim é. O que eu desejo, eu passo a vida inteira buscando por uma satisfação, correndo atrás de várias satisfações, e aí elas vêm e vão. Mas chega em algum momento em que eu vou parar para analisar e vou dizer, eu não quero simplesmente me ver pontualmente satisfeito. O que eu quero, na verdade, é justamente parar de ter que buscar por tantas situações de satisfação para que aí sim eu possa, de alguma forma, estar confortável comigo mesmo. Se eu me vejo como um ser limitado e de alguma maneira eu busco satisfações, pequenas satisfações, mesmo que naquele momento eu me veja como completo, o fato é que se eu preciso ficar buscando constantemente renovar essa satisfação, ora essa. Então, na verdade, essas pequenas satisfações, elas estão escondendo algo que está ali por detrás. O que está ali por detrás? A visão de mim mesmo como limitado. Naquele momento em que eu estou satisfeito com alguma conquista, essa sensação dá um tempo. Eu fico relativamente satisfeito. Só que depois volta. Qual é a conclusão que eu tiro disso? A conclusão que eu tiro disso é que eu sou limitado. Mas de vez em quando eu consigo me distrair. E isso não resolve. Isso não resolve o problema. O que eu desejo de fato é me tornar um ser que é completo, que é ilimitado, que seja livre de ter que conseguir algo ou ter que eliminar algo. O que eu quero é estar livre dessa necessidade. Eu quero estar livre para poder, de fato, enquanto eu não me vejo como livre, o universo inteiro me oprime, o universo inteiro é grande demais.
Nada é suficiente para mim. Isso é uma frustração, é uma constante frustração, um constante sofrimento. O ser humano sofre justamente porque vê a si mesmo como limitado e ele não aguenta se ver como limitado. Por que ele não aguenta se ver como limitado? Os Vedas vão ensinar. Porque, em última instância, a natureza dele é a ilimitação. Se a natureza dele fosse limitação, estava tudo bem. Por que o ser humano não consegue aceitar a limitação? Porque, em última instância, ele não é limitado, ele é ilimitado. Então, o ensinamento de Vedanta, o que Vedanta traz é justamente essa visão. A busca fundamental humana, a busca por estar livre do sofrimento. O sofrimento está pendurado na visão errada de mim mesmo. Eu me vejo como limitado, incompleto. E porque eu me vejo como limitado e incompleto, eu sofro. Qual é a solução para esse problema humano? A solução para o problema humano, a única solução possível, é a descoberta que, na verdade, ele já é livre de limitação. Porque se eu não sou livre de limitação e eu desejo ser livre de limitação, o que eu preciso fazer para alcançar esse ser livre de limitação? Será que adianta eu produzir um ser livre de limitação? Me transformar num ser livre de limitação? Não é possível. Por que não é possível? Ora essa, porque se eu resolvo fazer um processo de transformação, de produção desse ilimitado, e aí então, uma hora eu consigo, digamos que uma hora eu consiga. Então amanhã eu consigo amanhã. Tudo bem, quer dizer então que amanhã eu vou ser um ser livre de limitação. Olha, mas se você é um ser livre de limitação, como é que você amanhã vai nascer? Esse ser livre de limitação não pode nascer amanhã. Se ele nasce, quer dizer então que ele vai ter um fim. Se ele vai ter um fim, se ele tem início e fim, olha, ele é limitado no tempo. Que ilimitado é esse que tem início, meio e fim? O ilimitado não tem início, meio e fim. Qualquer coisa que seja ilimitada precisa necessariamente ser livre do tempo também. E se ele é livre do tempo, quer dizer que ele não pode ter fim, ele não pode ter início. E se ele não tem início nem fim, ora essa, então ele já existe agora. Porque ele é sempre existente. Se ele existe, a gente tem essas duas hipóteses. Uma das hipóteses é, não, na verdade, esse ser livre de limitação não existe. E se ele não existe, a gente então se satisfaz com a nossa insatisfação. Isso é um contrassenso, é impossível. Ninguém pode ser feliz com a sua infelicidade. Isso não faz sentido. É uma necessidade humana a busca por uma completude. E essa completude a gente experiencia de tempos em tempos. Quando a gente conquista algo, naquele momento é temporário. Tem um início, meio e fim, aquela satisfação temporária. Mas durante aquela satisfação parece que eu sou livre de limitação. E depois passa. A experiência de uma completude eu tenho. Só que ela não é uma experiência duradoura. Ela dá e passa. Então, o pleno, essa plenitude, ela existe. Então, não é que o ser livre de limitação não existe. Eu sei que ele existe, porque eu experiencio de tempos em tempos. A grande pergunta, então, é, como é que eu alcanço? Não pode ser produzido, porque se ele for produzido, ele não é ilimitado. Então, se ele é ilimitado, ele tem que existir sempre. Então, ou ele não existe, e a gente já viu que isso não é possível, de fato ele existe porque a minha experiência diz que ele existe, ou então é a segunda possibilidade que tem. Qual é a segunda possibilidade? Ora, essa segunda possibilidade é na existência de um ser livre de limitação e pleno. O que a gente vai ter que dizer? Ora, essa vai ter que dizer que se ele existe a todo momento. Então, se eu desejo ser um ser livre de limitação, a única possibilidade é eu já ser livre de limitação. Porque eu não posso produzir esse ser livre de limitação. Então eu já tenho que ser livre de limitação agora. Independente das situações, independente da situação, do lugar, do tempo. Eu tenho que ser livre de limitação. Ora, mas como é que eu sou livre de limitação? E ao mesmo tempo eu me vejo como limitado. E eu corro atrás o tempo todo de buscar um livre de limitação. Como é que é possível ser livre de limitação se eu não me vejo dessa maneira? Então qual é o problema? Os Vedas vão ensinar. O problema é exatamente esse. Você já é livre de limitação, mas você não sabe. Você olhando para esse corpo que é limitado, para essa mente que é limitada, você se confunde e você diz, eu sou limitado. Não, mas quem falou que você é limitado? O corpo e a mente são limitados. Mas quem disse que você é o corpo e a mente? Os Vedas vão ensinar que existe um eu que é livre de limitação por detrás do corpo, por detrás da mente. Esse ser que é livre de limitação já é você agora. Se eu não consigo perceber, é devido a um problema cognitivo, devido a uma ilusão, devido a uma ignorância. Então o que Vedanta faz? Vedanta é um meio de conhecimento que revela para mim mesmo
a visão de mim mesmo como livre de limitação. Ele revela a própria natureza do eu como livre de limitação. Tá? Então, quando a gente para olhar para as buscas, a gente tem que entender claramente o que a gente está buscando. Tá? Não só na busca principal, mas em tudo na vida. Se eu desejo por algo, eu preciso ter um entendimento de que o que eu quero. Então, quando a gente fala sobre isso, eu deveria ter comprado um quadro branco. Eu tentei. Só que eu não sabia que a loja fechava às 8 e aqui em Portugal já está tarde. E eu fui tentar comprar e aí infelizmente estava fechada a loja. E aí já era. Para as próximas aulas eu arranjo um quadro branco. Então, enquanto isso, a gente improvisa com um papel, mas funciona, tá? E uma caneta. Eu não tenho caneta Pillow, deveria, mas tudo bem. Vamos ver se vocês conseguem ler, tá? Quando a gente tem uma busca, a gente tem sempre 3 fatores, tá? Então, a gente tem sadhya, não sei se dá para ler. Sadhya. Sadhya é aquilo que é buscado por mim. E a gente tem sadhaka. Sadhaka é o buscador. Tá? Então, sadhaka é aquele que busca. O que ele busca? Ele busca por sadhya, aquilo que é buscado. Tá? Então, digamos que a pessoa ela deseja emagrecer. Bom, não é o meu caso. Definitivamente eu não posso emagrecer mais. Então, digamos, a pessoa quer engordar. Pode ser também. A pessoa quer ganhar peso ou a pessoa quer perder peso. A pessoa quer chegar em algum lugar, ela quer sair de casa, quer ir para a praia. Tudo muito bem. Então, sadhya, esse é o objetivo. Eu tenho um objetivo específico, sadhya. Eu sou sadhaka, aquele que busca por aquele sadhana, por aquele sadhya, tá? Então, deixa eu só... Pronto. Aí aparece... verdade. O que acontece? Tá, voltamos. Então, aquilo que eu busco é sadhya. Eu sou sadhaka, aquele que busca, tá? Então, a gente precisa entender claramente qual é a minha sadhya. O que é aquilo que eu estou buscando? Porque se eu não tenho claro qual é a minha sadhya, ora essa, então eu não consigo. Como é que eu vou adquirir aquilo que eu desejo se eu nem sei o que é? Como diz, tem na história da Alice, né? Quando a Alice pergunta, ela encontra o gato, e aí o gato pergunta para ela fala, qual o caminho que eu devo seguir? E aí o gato pergunta para ela, bom, depende, onde é que você quer chegar? E ela diz, eu não sei. Ela fala, bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque afinal de contas, como é que você pode dizer para alguém qual é o caminho certo se a pessoa não sabe para onde ela quer chegar? Realmente, não faz sentido. A gente tem que ter claro qual é o nosso objetivo. E dependendo do nosso objetivo, sadhya, aí o sadhaka vai poder de fato refletir sobre o que ele precisa fazer. Qual é a distância entre sadhaka e sadhya? Existe uma distância. Então, se não eu desejo, eu preciso ir no shopping. Tá bom, então qual é a distância entre o sadhaka e o sadhya? No caso, sadhya vai ser o shopping. E o sadhaka é aquele que busca, que não está no shopping, definitivamente. Qual vai ser a distância, esse espaço entre o sadhaka e sadhya? Vai ser a distância espacial. E aí então, essa distância ela tem que ser preenchida com algo. O que eu vou preencher? Eu vou preencher com o que a gente chama de sadhana. Sadhana é justamente aquilo que vai fazer a conexão entre o sadhaka e o sadhya, entre o buscador e aquilo que é buscado. Isso é a sadhana, é o meio, tá? Então, se a minha sadhya é chegar no shopping, o que separa o sadhaka do sadhya? É uma distância física, é um espaço. Então, qual vai ser a minha sadhana? A minha sadhana é a ponte que vai preencher essa distância. O que é a ponte que vai preencher essa distância? É o caminhar. Você precisa sair do lugar onde você está e caminhar até o shopping. E aí então o sadhaka chega no sadhya. Pronto.
conseguir o que eu queria. Se a minha sadhya é ganhar peso ou perder peso, qual é então a distância entre o sadhaka e o sadhya? Depende. Se eu quero perder peso, a distância então ela vai estar justamente no quanto eu tenho a mais, que eu gostaria de perder. Ou ao contrário, se eu quero ganhar peso, a distância vai ser justamente o peso, a quantidade, a diferença que eu quero, a diferença que eu busco. Essa é a diferença. Então qual vai ser a sadhana? A sadhana vai ser a perda, né, vai ser a perda dessa massa que eu desejo, ou o ganho dessa massa através de um meio. Que meio é esse? Para poder ganhar peso, eu preciso comer mais. Eu preciso comer adequadamente, comidas apropriadas. Eu preciso fazer determinados tipos de exercício. Tem várias maneiras. E para perder o peso também. Para perder peso eu preciso regular minha alimentação, fazer alguns outros tipos de exercício. Perdão. E aí então, através do meio apropriado, tá invertido aí no Instagram, né? Não tem muito o que fazer. Mas vai estar no YouTube depois. Então, através da sadhana apropriada, o sadhaka alcança a sadhya. Agora, se eu desejo, digamos que eu desejo ganhar peso porque realmente eu estou muito magrinho, então minha sadhya é alcançar uma certa massa corporal. E aí então, o que eu faço? Aí então, como eu queria muito ganhar peso, e aí então eu resolvi escrever um livro. Você escreveu um livro? Eu escrevi um livro sobre ganhar peso. Tá, mas você ganhou peso? Não ganhei peso. Olha, então o que adianta? Escrever o livro não vai fazer você ganhar peso. Escrever o livro pode ser uma coisa maravilhosa, a minha experiência com as tentativas de ganhar peso. Existem várias, né, experiências de como perder peso em 2 semanas, em 1 mês. Tem vários livros falando sobre isso. Tá, mas ler o livro não resolve. Escrever o livro não resolve. O que resolve? O que resolve é o meio de fato. É você poder realmente regular sua alimentação, fazer os exercícios apropriados, ter um estilo de vida que de alguma maneira você conduza o seu corpo para aquele estado que você busca. Senão não resolve. Então escrever um livro pode ser maravilhoso, mas para o sadhya, que é ganhar ou perder peso, escrever um livro não é uma sadhana apropriada. Então eu tenho que ter claro na minha mente qual é a sadhya, para poder entender qual é a sadhana. Se eu entendo qual é a sadhya, eu posso tentar buscar a sadhana apropriada. E encontrando a sadhana apropriada, então eu executo essa sadhana e alcanço o que eu quero. Qual é então a busca? Eu tenho várias buscas na vida, tudo muito bem. As várias buscas elas existem e vão continuar. Mas qual é a minha busca principal? Qual é a minha sadhya principal? A sadhya principal é aquilo que eu não posso abrir mão de maneira nenhuma, é aquilo que é o mais importante. Se o mais importante para mim for ter dinheiro, então tudo bem, eu tenho outras buscas. Não, eu tenho interesse, eu gosto de poder também descansar. Mas se a minha busca principal é por dinheiro, não importa descansar. Eu gosto de descansar, mas se eu descansar eu vou perder dinheiro, se a minha busca maior é por dinheiro, eu vou jogar fora o descanso e vou correr atrás de tentar ganhar dinheiro, mesmo que seja às custas da minha doença, da minha saúde, e eu acabo ficando doente. Se a minha busca principal, definitivamente o que eu quero mesmo é status. Tá bom, então sua busca principal é o status. Então, se eu tiver outros valores, outras coisas que eu valorizo, mas que eu não tenho como principal, na hora do vamos ver, eu vou abrir mão. Então eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito do fulano, mas se de repente ele entrar na frente da minha busca principal, que é uma busca por status, não, vai dar problema e eu acabo com a amizade com essa pessoa porque não me importa aquilo que é mais importante para mim em primeiro lugar. A gente faz isso. A gente tem que entender então o que é aquilo que eu tenho como principal. Isso vai ser a minha sadhya principal na vida. E aí, se eu entendo claramente qual é a minha sadhya principal, tudo bem, eu vou ter milhares de outras sadhyas, vários outros objetivos, várias outras buscas, mas eu vou colocar todas elas penduradas nessa busca principal. Então eu tenho que ter muito claro qual é a minha busca principal. E depois também ter claro as buscas secundárias. E aí eu vou poder organizar na minha cabeça o que eu preciso fazer na minha vida para poder buscar aquilo que eu desejo, como principal e como secundário. O problema é que a gente não sabe nem o que a gente quer, que dirá colocar numa ordem de prioridade e buscar aquilo que vai realmente, a ação, a sadhana, o meio para poder alcançar. Isso é muito difícil. A gente precisa ter com uma certa clareza, poder questionar com calma, poder ter uma clareza com relação às minhas próprias buscas. E aí sim, se eu parar para analisar, o que os Vedas vão dizer? Por detrás de cada uma das minhas buscas, das minhas sadhyas, existe uma busca principal, que é a busca pela felicidade, por essa plenitude, que é esse ser livre de limitação que eu busco.
Se eu consigo alcançar um coração que está sempre cheio, ora essa, todo o resto é extra. Eu estou bem com o resto. Mas se de alguma forma eu não consigo me ver com o coração preenchido, eu posso conquistar o universo inteiro, nunca vai ser o suficiente. Porque nem o universo inteiro é capaz de preencher um coração vazio. Por quê? Porque os Vedas vão dizer que no final das contas, esse coração não está vazio. Esse coração ele é cheio, ele já é livre de limitação. Você que não vê, você que não sabe. Então, a busca principal do ser humano, ela tem que ser clara, que a gente possa perceber qual é a busca principal, diante do qual todas as outras buscas se tornam secundárias. A busca principal é o poder estar confortável comigo mesmo. Eu poder olhar para mim mesmo e não me julgar como insuficiente, como incapaz, como incompleto. Eu poder olhar para mim mesmo e dizer, eu sou suficiente, eu estou bem. Porque eu me vejo incompleto, eu acabo projetando essa busca em outras buscas. E aí, o que eu digo? Quando eu conseguir aquele emprego, aí eu vou ser alguém. Aí eu vou ser suficiente. Aí minha vida começa, eu vou estar feliz. Isso é uma grande ilusão, porque quando você consegue o emprego vai ser muito bom por vários motivos, vai ser terrível por outros. Eu vou ter menos tempo. E aí, então, de repente, tem aquele colega que é chato, tem a situação do chefe que, de repente, não é como eu imaginei. Tem aquelas situações todas que, de alguma forma, eu não contava. E aí, lá tô eu de novo agora com novos projetos. Não, tudo bem, eu consegui um bom emprego, mas agora eu tenho que buscar, então, crescer na carreira, um cargo de gerente. Ou então, não, esse emprego é bom, mas esse setor está muito ruim, eu quero um outro setor. E aí, daqui a pouco, você tem novos desejos. Quando é que termina? Não termina. Na vida inteira a gente vai buscando por várias coisas e nunca termina. O que eu quero então? Que essa busca principal por detrás, esse incômodo principal, que de alguma maneira está ali o tempo todo, mas eu não percebo, que ele se torne claro, que ele se torne consciente, que eu possa olhar e reconhecer, de fato, eu me vejo como ilimitado, como incompleto. E esse é o grande problema. De fato, esse é o problema do ser humano. E esse eu quero resolver. Esse é o problema que eu quero resolver como prioridade. Então, se eu tenho isso claro, qual vai ser a minha sadhya? A minha sadhya vai ser, eu quero poder estar pleno, eu quero poder estar preenchido, completo, independente das situações, diante do qual, né, se eu tiver com esse coração completo, eu quero estar com esse coração preenchido o suficiente para que as situações da vida, quando chegarem para mim, eu possa lidar com elas. Se eu preciso mudar o universo para estar bem, eu tô lascado, porque na verdade eu não tenho o poder de mudar o universo. E mais, eu fico na dependência de mudar o universo constantemente, realmente, o universo não é suficiente. Mas se por outro lado eu consigo um coração completo e preenchido, apesar das limitações do universo, o universo inteiro cabe no meu coração, eu abraço o universo inteiro. E aí sim eu posso contribuir, aí sim eu posso apreciar o universo como ele é. E o universo deixa de ser um problema. Ele passa a ser um extra. O universo é um extra. Eu consigo lidar com o que vier para mim, isso é o que eu quero. Então, esse ser completo, sadhya, é de fato aquilo que eu busco, aquilo que é o principal. Eu sou sadhaka, portanto, aquele que busca essa liberação, moksha é falado, essa liberação do estado de sofrimento. Eu busco esse coração completo. Então, qual é a distância? O que separa esse buscador, a mim mesmo, esse buscador, daquilo que eu desejo ser, esse ser completo, livre de limitação? A gente vai dizer, não, então eu preciso fazer um processo de transformação para que eu possa ser um ser completo. Então você precisa fazer várias coisas, um processo de transformação, uma prática física, uma meditação, quantas coisas eu preciso fazer? O que eu preciso conquistar para poder alcançar esse ser livre de limitação? Como a gente viu no início, e os Vedas dizem, você não pode produzir. A única solução possível é essa distância não existe, ela não pode existir. A única solução é dizer que esse sadhya que você busca, na verdade, já é o sadhaka. Essa distância não existe, ela é aparente. Se essa distância existir, ora essa, se você busca o ilimitado, como é que o ilimitado está longe de você? Se ele está longe de você, então não é ilimitado nada, porque ele não te inclui. Como é que é possível? Essa distância entre o sadhaka e o sadhya não pode existir se esse sadhya for ilimitado. Para que o sadhya seja ilimitado, aquilo que eu busco seja o ser ilimitado, a única possibilidade é que essa distância seja nula, não pode existir. O sadhya já é o sadhaka. Ora essa, então, como é possível? Se já é, então, por que eu me sinto
limitado, devido a uma ignorância. Apesar dessa distância ser nula e o sadhaka já ser o sadhya, eu não sei disso. Então qual é realmente a distância? Se a gente tiver de que dizer que existe uma distância entre a mim mesmo e aquilo que eu busco, que é o ser livre de limitação, o que a gente vai dizer? A distância é ignorância. Tá? A única distância que a gente pode dizer que existe entre o sadhaka e o sadhya, nesse caso, entre esse sujeito que eu sou e esse ser livre de limitação que eu busco ser, a única distância é a ignorância. Eu não sei. Eu não sei que eu já sou. É ignorância. E se a distância for real, a solução é ação. Se eu quero ir no shopping e eu não estou no shopping, eu preciso fazer uma ação de transformação. Eu ando até o shopping. Se eu desejo me adquirir um corpo mais magro ou mais gordo, o que eu preciso fazer? Existe um processo de transformação. Ação. Então eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um exercício e eu me transformo. Mas se o que eu desejo, de fato, é ser livre de limitação, essa distância não pode existir. Essa distância não é real. Essa distância é devido a uma ignorância. Então qual é a solução? A solução não é a ação. Porque a ação só transforma. O que eu preciso não é transformar nada. Eu preciso reconhecer, de fato, a natureza do próprio sadhaka. E eu vou descobrir que o sadhaka é o sadhya. O sadhaka que eu sou, o buscador, na verdade já é o ser livre de limitação. Então o meio para que eu possa alcançar aquilo que eu desejo, que é a busca principal do ser humano, é o conhecimento. Através do conhecimento de quem eu sou fundamentalmente, o ser humano, então, se torna livre. Livre de todo sofrimento, livre de toda limitação do universo. Eu me torno livre. Isso, de fato, é o que a gente chama de Vedanta. É um meio de conhecimento para descobrir que, na verdade, o ser livre de limitação que eu busco ser, eu já sou. Então, o que eu busco realmente? Olha que coisa incrível realmente como Vedanta é. Vedanta é um meio de conhecimento que vai trazer a visão a respeito desse sujeito que eu sou, apesar do corpo e da mente serem limitados. Existe um eu que é ilimitado. Quem é esse eu? Esse eu é livre de limitação. O que Vedanta faz então? Como é que termina a minha busca? Qual é a minha sadhana? A minha sadhana é o estudo de Vedanta. É através de um conhecimento que eu alcanço então o ser livre de limitação que eu busco. E como é que Vedanta faz isso? Revelando que na verdade, não é que a busca, você vai alcançar o que é buscado. A busca ela é completada na medida em que você descobre que você, na verdade você não é buscador nenhum. Na verdade, o buscador é aquele que busca algo que lhe faz falta. Ninguém vai buscar alguma coisa que já tem. Não, eu gostaria de ter comida, porque afinal de contas a gente precisa comer. Tá, mas você já não comeu? Ah, eu já comi. Então você está com fome? Não, eu não estou com fome. Então por que você precisa de comida? Realmente, eu não preciso de comida. Você não vai comer. A pessoa que de alguma maneira já tem o que ela deseja, ela não vai buscar. Eu só busco aquilo que me faz falta. Então, de fato, o que Vedanta diz? A natureza do buscador já é o buscado. Então, o que Vedanta faz? Ele não vai levar você a descobrir, levar você a alcançar algo que você não é. Ele vai, na verdade, tirar uma ideia falsa. Você é carente. Te falta alguma coisa. Não te falta nada. Você já é completo em si mesmo. Então a ideia de que eu sou carente, que eu sou uma pessoa para quem falta algo, essa ideia, ela cai por terra. Como ela cai por terra? No reconhecimento de mim mesmo como livre de limitação, apesar do universo limitado. Tá? Então, isso é Vedanta. Portanto, qual é a sadhana principal? É o estudo sobre mim mesmo. Através de um ensinamento, de um método. Vedanta é um método, é um meio de conhecimento que tem um método. Escutando as palavras de ensinamento, através de um professor que já tenha passado por esse procedimento, já tenha passado por esse meio de conhecimento, que já tenha estudado e que tenha entendido. E aí então ele pode ensinar. Através desse ensinamento, a pessoa então pode alcançar esse conhecimento. Tá? Bom, o problema é que, afinal de contas, a gente precisa ter uma mente que seja clara. Porque só escutar o ensinamento de Vedanta não basta. A gente escuta, faz certo sentido, mas o ensinamento não entra. Ele não cai. Às vezes a gente entende, mas aí depois da aula a gente fala, nossa, fez tanto sentido durante a aula. Mas agora eu perdi.
Já não sei nem dizer como. Já estou me vendo aqui de novo como limitado. E por quê? Porque não ficou claro. Eu preciso tirar minhas dúvidas, eu preciso questionar. Não é uma crença, eu preciso questionar. Eu preciso tentar entender. Eu preciso poder assimilar esse ensinamento com clareza para poder trazer a minha vida. É um tempo que leva, não é de um dia para o outro. E a minha mente precisa ter uma certa preparação. Porque o conhecimento acontece na mente. Então, que tipo de preparo eu preciso? Não, eu preciso saber matemática. Você não precisa saber matemática. Você pode, mas não precisa. Eu preciso saber falar português. Muito menos, até porque você pode estudar inglês, os textos estão em sânscrito. Não, então eu preciso de sânscrito. Também não precisa de sânscrito. O sânscrito é um anexo, é um adendo, que é bem-vindo, mas não precisa. O que eu preciso de fato para poder entender o que Vedanta diz? Eu preciso de uma mente que seja suficientemente clara. Suficientemente. Que eu possa questionar o que eu vejo. E não simplesmente acreditar no que tem. Não, que eu possa questionar. Que eu possa ver o que está por detrás. Um tanto. Que eu possa, de alguma maneira, lidar com o meu emocional. Porque o meu emocional bagunçado me leva a várias conclusões e sofrimentos secundários. A confusão de mim mesmo como sendo limitado é o principal. Só que a partir daí vem outros problemas secundários. Eu sou limitado. Por que eu sou limitado? Não, eu sou limitado porque há 10 anos atrás eu fiz uma coisa terrível e aí então eu realmente sou indigno. Tá, mas isso aí é uma confusão emocional. Alguém falou pra mim que eu era insuficiente e aí isso entrou na minha cabeça e me machucou tanto e até hoje eu me vejo como alguém que não é suficiente. Como alguém que é burro, como alguém que não é capaz. Tá, tudo bem, isso aí é uma conclusão errada, pautada numa dor emocional que eu posso ter arranjado há muito tempo atrás. Então eu preciso digerir esse emocional, eu preciso organizar a minha mente relativamente, processar um tanto, sentir o que eu tenho que sentir, pôr para fora o que eu tenho que pôr para fora, observar um tanto e poder ressignificar tantas coisas que aconteceram na minha vida, o suficiente, para que eu possa viver uma vida relativamente em paz. Que eu possa ter uma mente que não é tão dispersa, mas que eu possa saber o que está acontecendo, eu ver o que está acontecendo. E aí sim, eu posso ter então uma clareza, eu posso ter uma certa organização, uma paz relativa. E com uma paz relativa, Vedanta vai fazer sentido. Isso também é sadhana, tá? O Instagram vai acabar, mas não tem problema. Eu vou abrir uma nova live, tá? Pronto, eu voltei com a live e vai estar de qualquer maneira no YouTube depois, certinho, tá? Então, quando eu tenho uma mente relativamente clara, Vedanta vai fazer sentido. Eu vou conseguir entender de fato o que é Vedanta. Eu vou conseguir entender a mim mesmo como livre de limitação. Então, Vedanta só se torna realmente algo a ser entendido na medida em que a minha mente tem um certo preparo emocional, uma certa maturidade emocional, uma certa clareza mental suficiente para eu poder questionar. E aí então o ensinamento vai fazer sentido, tá? Então, aí você vai dizer, poxa, mas então já é mais uma coisa que eu preciso. Claro, eu preciso então ter uma mente que seja relativamente minha amiga, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, que a sua mente seja sua amiga, porque ela pode ser a maior amiga que você tem, ou ela pode ser a pior inimiga que você tem também. A pessoa se destrói se ela não consegue lidar com a sua própria mente. Mas se ela consegue lidar com a sua própria mente, que instrumento fantástico. Você vai às alturas, você consegue até o autoconhecimento. Então que você possa trazer a sua mente como a sua aliada. E aí sim, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento é uma realidade. O que eu preciso para ter a minha mente como aliada? Aí a gente vai ter então uma outra sadhya. Agora a gente tem uma sadhya secundária. A minha sadhya principal é moksha, a liberação do estado de sofrimento, que vem através da sadhana principal, o estudo de Vedanta, que vai me trazer o conhecimento. Esse é o principal. Mas para eu poder fazer com que essa sadhana, que é Vedanta, funcione, eu preciso em paralelo fazer uma outra coisa. O que eu vou precisar? Eu vou ter então uma segunda sadhya. Essa segunda sadhya é uma sadhya secundária. Qual é a segunda sadhya? Eu quero uma mente clara. Porque com uma mente clara, a mente clara não é suficiente. Porque eu preciso ter um conhecimento para ser suficiente. Né? Para eu descobrir uma suficiência em mim mesmo, eu tenho que descobrir que eu sou suficiente em mim mesmo.
Mas para eu descobrir que eu sou suficiente em mim mesmo, me expondo ao ensinamento, eu preciso antes ter uma mente suficientemente clara para que o ensinamento faça sentido. Então agora eu tenho uma segunda sadhya, eu quero uma mente clara. E aí então eu sou o sadhaka, o buscador, que tem uma mente confusa. E eu quero ser sadhya, aquela pessoa com uma mente clara. Aí qual é a distância? Nesse caso existe uma distância real. A minha mente, ela está muito confusa, eu estou com muito emocional pendurado, muita confusão mental, a minha mente se distrai demais, e tem várias tendências, daqui a pouco quando eu vou ver, eu estou automaticamente agindo, e a minha mente vai embora, eu não consigo nem lidar com a minha mente direito, é tanta coisa. E aí daqui a pouco eu me vejo perdido de novo em vários padrões e tendências. E aí, o que eu faço? Bom, então aí sim, você tem uma distância. Essa distância é tempo. Você precisa ter um tempo. Fazendo o quê? Sadhana, várias disciplinas. Aí sim é ação. Você pode fazer algumas ações que vão ajudar você a lidar melhor com a sua própria mente. O que é isso? Qual é o nome que a gente dá a isso? O nome que a gente dá a isso é yoga. Isso é yoga. O nome que a gente dá... vamos colocar do outro lado também. Nossa, ficou horrível isso aqui agora. Para a sadhya principal, que é a liberação do estado de sofrimento, a única maneira é você poder realmente ter o conhecimento sobre quem eu sou eu, que vem através do estudo de Vedanta. Mas, secundariamente, eu preciso então de uma mente clara. Como é que eu adquiro uma mente clara? Através de ação. Que ações são essas? Yoga. Então, o que é yoga? Yoga, mais do que asana e pranayama, as posturas e os exercícios respiratórios, que também são yoga. Mas mais do que isso, o que é yoga? Yoga é tudo aquilo que me permite lidar com a minha própria mente, lidar com o meu emocional, ser capaz de... aquilo que me traz uma capacidade de foco. Porque esse é que é o ponto. No dia a dia, a gente não sabe nem quais são os nossos objetivos. O que eu quero? Eu não sei. Eu me vejo constantemente sendo empurrado pelos meus padrões emocionais. E quando eu me vejo, eu estou fazendo. E eu não sei nem onde eu quero chegar. Então, mais do que o que você faz em yoga, a gente pensa isso também. Yoga é um estilo de vida. É um estilo de vida em que você traz para a sua vida aquilo que é mais valioso. Onde você consegue pensar o que é mais importante para você. Eu quero o autoconhecimento. Eu quero o autoconhecimento, eu preciso de uma mente clara, uma mente relativa à paz. Como é que eu alcanço uma mente em paz? E aí sim, eu posso começar a me questionar. O que eu faço na minha vida que de alguma maneira me traz uma satisfação, me traz uma relativa paz? E aquilo que não me traz, que me leva para o caminho oposto, eu posso ponderar. Então quando a gente fala em yoga, a gente pensa muitas vezes, não, então yoga, agora eu comecei yoga. Eu entrei no yoga, então agora eu vou ter que largar, eu vou ter que parar de comer carne, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa. Não, você não tem que parar nada. Você pode, mas você não tem que parar nada. A gente fala que o estilo de vida de yoga, ele é muito mais do que uma prática, ele é muito mais do que uma lista de coisas que você deve ou não fazer. Isso aí não é útil. Uma lista de coisas para fazer ou não fazer não é prático e não é útil. Porque o que vai acontecer? Você vai se julgar mais do que você se julgava antes. Olha só que coisa incrível. Antes eu me julgava porque eu me via como limitado. Aí eu comecei a fazer yoga e aí piorou. Porque agora eu vejo que na verdade eu estou fazendo tudo errado. Eu não devia fazer nada disso, mas é tão difícil parar. Ora essa. A yoga vira mais um motivo para julgamento. Isso não é yoga. O que é yoga? Yoga é você poder trazer a sua própria mente no seu próprio colo. Colocar a si mesmo no seu próprio colo. Para que você possa reconhecer o que acontece na sua mente. O que você deseja. O que você busca. O que eu costumo fazer? E aí você começa a ponderar. E aí sim você vê. Eu tenho o hábito de fazer isso aqui. Tudo bem. Então, eu bebo. Será que a bebida vai me trazer alguma coisa positiva? Ou será que ela me traz algo negativo? E aí você vai ponderar. Por que eu bebo? O que me traz positivo e negativo? E aí você vai decidir se você vai parar de beber ou não. E aí você vai fazer uma escolha consciente, independente de qual seja. Você vai trazer uma ponderação. E aí você vai poder... Aí sim, com essa ponderação... Você decide, você se torna senhor de si mesmo. Isso é um Swami. O Swami é aquele que é senhor de si mesmo. E como é que ele é um senhor de si mesmo? Porque ele consegue olhar para si mesmo. E ele consegue, ao invés de ser levado pela própria mente, de maneira inconsciente, ele consegue olhar para si mesmo. E ele consegue decidir os melhores rumos da própria vida, acertando ou errando, porque ele vai errar. Mas ele consegue perceber o que acontece. Isso é muito mais importante. Percebendo o que acontece internamente. O que me leva a fazer o que eu faço?
O que me leva a querer o que eu quero? Qual é a minha relação com o meu ambiente? Qual é o impacto que a minha ação gera no ambiente? Eu posso ter relativamente, não é absoluto, é impossível, mas eu consigo relativamente entender um tanto. E aí eu consigo ter uma certa liberdade. Liberdade dos meus próprios padrões emocionais. Eu consigo ver que não, eu faria isso aqui agora, porque afinal de contas o impulso de fazer é o meu hábito, eu faria isso. Mas eu consigo, de alguma maneira, perceber aquele padrão. E aí, vendo o padrão de fora, aí eu posso ponderar o que é melhor. E decidir o que é melhor possível. Então, quando eu tenho uma certa distância do meu padrão, eu consigo ver o padrão como ele é. E eu consigo entender um tanto de onde ele vem, por que ele está ali, o que eu ganho com isso, o que eu perco com aquilo. E aí eu posso, então, criar um certo desapego. E aí eu consigo agir. Então, o que de fato são as práticas de yoga? As práticas de yoga vão ajudar a gente a trazer uma mente mais clara, lidar melhor com o seu emocional, ao mesmo tempo ter uma capacidade de atenção maior a si mesmo, perceber o que acontece na mente, e uma capacidade também de perceber a sua relação com o seu ambiente como um todo. A capacidade de reconhecer que você não é separado desse universo. Tudo isso o yoga vai trazer, através de várias disciplinas, que são ações. Mas no momento em que eu consigo entender que a minha busca principal é o autoconhecimento, né? A busca principal é o autoconhecimento, porque já ficou claro que, na verdade, o autoconhecimento é o que me traz essa felicidade que eu busco. E no momento em que, para eu poder descobrir esse eu que é livre de limitação, eu também preciso de uma mente clara, então eu tenho dois objetivos. Um objetivo principal chamado Mukhya Sadhana. Mukhya Sadhana. Mukhya é principal, então a disciplina principal. A minha disciplina principal é buscar pelo autoconhecimento, através do conhecimento. Então eu alcanço essa plenitude que eu busco. Tá? E aí eu tenho Avantara Sadhana. Avantara Sadhana é a disciplina secundária. Qual é a disciplina secundária? É aquilo que não vai me conduzir a Mukhya Sadhya, o meu objetivo principal, mas sem o qual essa minha busca principal também não é alcançada. Eu não adianta estudar Vedanta sem ter uma mente preparada. Quer dizer, eu posso estudar Vedanta enquanto eu não tenho a mente preparada, mas em paralelo ao estudo, eu vou viver uma vida de coerência para que esse conhecimento possa chegar para mim. Então, Avantara Sadhana. Se eu não tiver uma vida coerente com o estudo não vai funcionar. Por outro lado, se eu abrir mão do principal e ficar só com o secundário e só fizer as práticas, sem o estudo, tudo bem, eu vou ter uma mente mais clara, que já é muito bom. Mas o principal eu perco. E aí que desperdício grande. Então eu preciso de Mukhya Sadhana e Avantara Sadhana. Mukhya Sadhana é o estudo de Vedanta, seguindo aquele método tradicional. E vai valer para todas as pessoas. E a Avantara Sadhana? A Avantara Sadhana depende. Depende do momento. Depende de cada pessoa. Depende daquilo que eu preciso naquele momento. Se eu tiver, então, eu preciso de mais foco. Então tá, uma pessoa vai fazer uma disciplina para foco. Eu preciso, então, de mais clareza com relação às minhas emoções. É Karma Yoga que você vai fazer. No final você vai fazer sempre todas as disciplinas. Mas o que você vai fazer em cada momento, que tipo de ação você vai fazer, pode variar. Avantara Sadhana. Mukhya Sadhana é o mesmo para todos. Ok? Então, o que a gente fala? A gente fala num estilo de vida de Yoga e Vedanta, que inclui Mukhya Sadhana e Avantara Sadhana. Com essa clareza, com esse entendimento das minhas buscas e entendendo que o principal é, de fato, a busca pelo autoconhecimento e, secundariamente, uma mente que me permita esse autoconhecimento, isso é o principal. Ótimo, então todas as outras buscas ficam em segundo plano, mas elas, se encaixam. Porque eu vou parar para perceber que, tudo bem, eu tenho uma busca, então, que busca é essa? Não, eu tenho uma busca de poder, de repente, ir e fazer, um concurso. Tá, mas para que você quer o concurso? Não, eu quero concurso para poder conseguir mais dinheiro. Tá, mas para que você quer mais dinheiro? Não, eu quero mais dinheiro para ficar um pouco mais confortável. Ah, porque eu estou desconfortável, essa questão financeira está muito complexa, então eu preciso de um dinheiro, porque com mais dinheiro eu fico mais confortável.
E aí o que acontece quando você fica mais confortável? Aí eu consigo ficar um pouco mais em paz, mais tranquilo. E me sobra espaço de mente para poder estudar. Então o que acontece? É uma busca válida. A busca por um concurso é válida. Só que ela vai estar associada a buscas maiores. E aí sim eu vou ter uma rede de buscas que vão estar todas apontando na mesma direção, em última instância. O concurso não vai me trazer o autoconhecimento, mas vai contribuir. Então, quando eu entendo que uma busca, de alguma forma, contribui com essa busca principal, que é o autoconhecimento, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa busca é yoga. Lavar a louça é yoga. Se eu entendo que de alguma maneira ela me traz um benefício e vai me contribuir na busca principal do autoconhecimento, yoga. Tudo é yoga se eu consigo entender como está conectada na busca maior. E mais, quando eu tenho uma busca que de alguma maneira não me conduz ao autoconhecimento, pelo contrário, em última instância, tá? Não vai colaborar, não é que ele vai conduzir, mas se de alguma maneira ele não colabora com o autoconhecimento, pior, se ele me atrapalha, para que eu vou seguir? Ela vai ser um obstáculo. E aí nesse momento eu vejo que não. Tudo bem, é uma busca, é alguma coisa que de alguma maneira eu tenho algum valor, mas aquilo ali me traz situações em que não são coerentes com aquilo que eu quero principalmente, que é estar em relativa paz, que é buscar pelo autoconhecimento, conseguir estar bem comigo mesmo. Ora, se eu não vou ficar bem comigo mesmo, então para que eu quero? Aquilo me destroça, na verdade aquilo é um obstáculo. Então eu naturalmente abro mão. O que eu vou abrir mão na minha vida? O que eu vou não abrir mão? O que eu vou de alguma maneira segurar? Depende. Cada um vai ter que analisar na sua própria vida aquilo que é valioso, aquilo que de alguma maneira contribui para mim. Mas para isso você precisa de uma mente clara. Tá? Então uma vida de disciplina ela é importante. Disciplina nesse sentido. Uma vida de clareza na direção do autoconhecimento, isso é o que a gente busca. Isso é um estilo de Yoga e Vedanta, um estilo de vida de Yoga e Vedanta. Uma vida de sadhana. Tá? Então sadhana se torna uma disciplina. Por isso que é chamado sadhana, geralmente é falado como disciplina, as disciplinas espirituais. Na verdade, qualquer meio, para qualquer objetivo. Mas especificamente no nosso assunto, sadhana vai ser qualquer disciplina que vai conduzir você ao autoconhecimento. Diretamente, é o estudo de Vedanta. Indiretamente, é um estilo de vida de yoga com as suas várias disciplinas que vão trazer uma mente clara. Tá? Bom, a gente então nesse curso, a gente vai ver esse texto chamado Sadhana Panchakam. Sadhana Panchakam são os 5 versos que falam sobre sadhana, que é justamente o assunto da aula de hoje e que vai ser o assunto das próximas aulas. São 5 versos, ele foi escrito por Shankara, Sri Shankara, que está aqui, né, que foi um grande sábio da nossa tradição, viveu no século VIII e fez vários comentários sobre as escrituras védicas, os Upanishads, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, e escreveu também vários textos secundários, auxiliares, como Sadhana Panchakam. Tá? Então é um texto de 5 versos. Em cada verso ele tem 8 dicas, por assim dizer, 8 instruções, e aí portanto somam 40 instruções que vão resumir o que é uma vida de sadhana, o que é uma vida de Yoga e Vedanta, o que é uma vida de autoconhecimento. Se você conseguir ter isso em mente e conseguir aplicar isso na sua vida, você não precisa de mais nada, sem dúvida nenhuma. O autoconhecimento vai ser uma realidade, em algum momento. E aí, portanto, todo o resto pode se encaixar também, mas vai ser extra. Esses 40 versos, né, essas 40 disciplinas, né, vamos dizer assim, que são colocadas, não são 40 disciplinas, mas são 40 orientações que são dadas, vão ser como um pilar, vão definir o que é uma vida de disciplina. E aí, a partir daí, então, a gente pode se inspirar e pode viver uma vida realmente significativa para a gente mesmo, né? Onde a gente realmente consegue descobrir em nós mesmos o que é relevante para mim, o que realmente eu posso contribuir nesse universo e como é que eu posso alcançar esse ser livre de limitação, que já sou eu, que já é de fato a minha própria natureza. Ok? Então paramos por aqui. Na aula que vem, então, a gente realmente vai entrar no texto. Quem tiver interesse, então, no curso, né? Então se inscreva, né? Pode se inscrever no curso. E aí então a gente dá continuidade. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti 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 Harihi Shri Gurubhyo Namaha Harihi